porque a formação contínua é a base para fortalecer a medicina, assegurar a qualidade dos cuidados, proteger o ato médico. Boa tarde, bem-vindos de volta. Estamos de regresso aos trabalhos do nosso Congresso, abordando os temas do planeamento estratégico e gestão de recursos humanos. Em saúde e gestão de recursos humanos. Perspectivas entre o setor público e privado e as 5 medidas destinadas a prevenir burnout, melhorar a saúde mental e o bem-estar dos profissionais de saúde. Esta sessão será presidida pelo Dr. José Luís Biscaia, ex-subdiretor-geral de Saúde, assistente graduado sénior de Medicina Geral e Familiar, com moderação de Ana Sofia Cabral, vogal do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e serão oradores Fernando Pereira, membro da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, Isabel Vaz, presidente executiva da Luz Saúde, e o médico psiquiatra Pedro Afonso, que estará online. Boa tarde a todos. Já está a ouvir, não está? Boa tarde a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui hoje. Agradecer ao Manel Veríssimo o convite para ser aqui presidir esta mesa e, portanto, acompanhar com este brilhante painel a discussão sobre recursos humanos e na pessoa do Carlos Cortes, cumprimentar todos os presentes. A moderadora Ana Sofia Cabral irá depois apresentar os diferentes membros do painel, mas pensamos aqui a oportunidade de ter discussões muito interessantes, uma conversa muito interessante, porque temos os vários caminhos que são necessários para a gestão de recursos humanos. Por um lado temos o planeamento, ou seja, pensar que necessidades temos, como é que se gera, como é que se faz a gestão das expectativas, que critérios para escolher as prioridades, etc. E, portanto, a parte do planeamento é importante. Temos depois, isso vai ser feito pelo Fernando Pereira da Direção Executiva. Temos a engenheira Isabel Vaz, como todos conhecem, trabalha na CUV, na Luz, peço desculpa. Ei, grande ofensa. Já me vai bater. Eu peço desculpa. Já começa mal, mas pronto, foi um lapso. Eu não tenho conflito de interesses com nenhum dos dois, portanto não há grande crise com essa questão. E, portanto, vai falar da questão da gestão. No fundo é como atrair, como captar, como manter os profissionais de saúde, neste caso centrado nos médicos. E depois temos o Pedro Afonso, que está em Lisboa, está online, e que irá falar sobre medidas, estratégias para evitar ou diminuir o burnout ou o stress e, portanto, manter a nossa capacidade de trabalho. E, portanto, eu passaria a palavra para a Ana Sofia. E eu não vou demorar muito, vou só realmente também agradecer. E não me demoro muito porquê? Porque habitualmente estas gafes que o Dr. Biscaia cometeu, sou eu que costumo cometer. Portanto, antes que cometa alguma gafe, vou passar já para os nossos convidados e dar então início a esta mesa, começando precisamente pelo Dr. Fernando Pereira, que nos vai falar sobre o planeamento estratégico e gestão dos recursos humanos em saúde. Não sei se vai para ali mesmo, não é? Pronto. Muito boa tarde. Não sei se a apresentação aparece aqui ou... Ok. Muito boa tarde, obrigado. Antes de mais, obviamente, é uma honra estar aqui presente e cumprimentar o professor Manel Veríssimo e agradecer-lhe o convite e cumprimentar na pessoa do seu bastonário todos os presentes. É como eu dizia, uma honra poder estar aqui. É ao mesmo tempo um grande desafio, como imaginam, para um economista e administrador hospitalar falar com médicos sobre planeamento de recursos humanos, tendo ainda presente que, e queria começar por 2 notas muito breves, estando na direção executiva, obviamente, tenho esse ónus ainda por cima, em cima dos ombros, e portanto, deixem-me só começar com dois pedidos, que eu sei que são sempre coisas difíceis de concretizar, mas que ia deixar. A primeira, eu não consigo tirar o casaco da direção executiva, mas não estamos aqui com a direção executiva ou com o diretor executivo, muito menos a falar sobre planeamento de recursos humanos, sem escusar de qualquer questão que depois possam ter, ou sem esconder atrás desse estatuto, como é evidente, mas não é nada de oficial. E gostava, se pudessem, que pensassem nisto como algo... E quando falamos de planeamento de recursos humanos, não estamos a planear recursos humanos para 2026, 2027, estamos a passar em planeamento de recursos humanos pelo menos para daqui a 5, 10 ou 15 anos. Porque foi essa a perspectiva que eu tentei trazer aqui, porque é efetivamente algo que é muito mais, primeiro, aliciante e que nos retira daquela necessidade de olhar para
o dia-a-dia ou para aquilo que estamos a viver em cada momento, como eu digo, sem prejuízo de qualquer discussão que entendam adequado que se possa ter sobre o momento atual. Ao pensar em recursos humanos e no planeamento de recursos humanos, eu tenho, nestes últimos tempos, sempre que penso sobre isto e sempre que tenho necessidade de pensar, de intervir sobre isto, esta frase que eu li recentemente num estudo e que coloquei aqui, resolvi começar por aqui, porque é uma ótima forma, parece-me, de resumir aquilo que é a dificuldade de gestão de recursos humanos na área da saúde. Porque gestão de recursos humanos é sempre uma área muito complicada em qualquer área de atividade. Nós andamos uma série de anos na Faculdade de Economia ou numa Faculdade de Gestão a estudar gestão das mais variadas coisas, nomeadamente também recursos humanos. Agora, na generalidade das situações, nós pensamos em gerir recursos humanos tendo sempre como pano de fundo que as organizações onde temos recursos humanos têm, genericamente, 2 objetivos. Maximizar o lucro ou prestar o melhor serviço possível com os recursos que tiverem. Nós, na saúde, queremos algo de muito diferente disto quando estamos a falar em gestão de recursos humanos. O que nós queremos, de facto, é ter exatamente o número de pessoas que precisamos, com as competências e com as qualificações que precisamos, no local certo, na altura certa, mas isto não chega. Que prestem os serviços que efetivamente precisamos para as pessoas que mais precisam e que precisam desses serviços. E isto é uma evidência, digamos assim, daquilo que é a grande dificuldade na gestão de recursos humanos em saúde. Porque eu não consigo imaginar qualquer outro setor de atividade onde todas estas características tenham, ou todas estas exigências estejam presentes da mesma forma que nós as temos na área da saúde. Porque conseguimos gerir muito bem qualquer tipo de organização se formos deixando cair alguns destes requisitos, algumas destas exigências. Porque nós não precisamos de ter todos estes requisitos na esmagadora maioria das situações. E, portanto, o grande desafio que temos sempre à nossa frente é este, é conseguir tudo isto e conseguir tudo isto num contexto em que a maior parte do financiamento que nós vamos ter para a prestação de cuidados de saúde tem origem em sistemas como o nosso, naquilo que são os impostos que nós pagamos. Porque depois falta-nos acrescentar aqui essa parte. É que, para além de querermos isto, na área, no planeamento de recursos humanos, nós sabemos que para que isto aconteça, temos um sistema, seja ele montado, organizado de maneira for, para que isso tenha depois um resultado naquilo que verdadeiramente interessa, que está subjacente a isto, mas que é o objetivo último de prestar os melhores cuidados de saúde à população. Para isso, e só para começar com questões menos consensuais, digamos assim, mas tentando apresentar-vos aquilo que é a perspectiva, lá está, como economista tem de olhar para estas coisas. Temos muitas, e nada disto é definitivo, e nada disto é em si mesmo um problema, mas são características desta área que acho que é relevante termos presente. Primeiro, um médico que gaste 20, 30 minutos a fazer uma consulta não vai necessariamente, nem o desejamos, poder ganhar eficiência no sentido de fazer mais consultas no mesmo tempo. Obviamente que temos toda a discussão de sobrecargas de consultas, tempos, etc, etc. Mas do ponto de vista de eficiência em termos económicos, uma consulta demora sempre o mesmo tempo. Demora o mesmo tempo hoje que demorava há 10 anos, há 15 ou há 20. O tempo que é, em grande medida, o fator de ganhos de eficiência em qualquer outro setor de atividade, temos, por um lado, em termos de tempo por ato médico, poucos ganhos de eficiência, comparado com outros setores, mas a um outro nível com uma dificuldade, vamos pôr assim, em que inovação tecnológica
tenha como consequência, na maior parte das situações, aquilo que, em qualquer outro setor de atividade, podemos ter de redução de custos ou de ganhos económicos decorrentes de mais tecnologia. No caso da saúde, mais tecnologia significa, em regra, que vamos fazer mais, que a procura aumenta, ainda há pouco falámos nisso, que é, estamos todos conscientes daquilo que significa aumentar a oferta de qualquer coisa em saúde, significa criar condições para aumentar a procura ao mesmo tempo, imediatamente. E, portanto, pensar em eficiência do ponto de vista global num sistema é algo que não é fácil. Segundo, custo de oportunidade na formação médica. O que é que é um desperdício, e todos o consideramos assim, haver investimento, seja em que circunstância for, na formação, na capacitação, na qualificação, no ganho de competências de um médico, para corrermos o risco de não usarmos, lá está, voltando àquilo que estava no slide anterior, de corrermos o risco de não conseguirmos colocar essas competências no local certo, no sítio certo, para resolver os problemas dos doentes que aí estão, que temos e que precisam desses cuidados. E, portanto, desperdiçar anos ou desperdiçar competências que decorrem da formação é algo que tem um custo significativo. E, por fim, o que é que eu quero dizer com aqueles custos financeiros da procura de médicos? Uma coisa, traduzindo aquela linguagem mais cifrada para algo que é mais evidente, penso eu explicar desta forma, a procura de médicos, as necessidades de médicos, tal como em quaisquer outros profissionais de saúde, depende, em grande medida, não tão diretamente como gostaríamos, mas das necessidades em saúde. Quanto mais necessidades nós temos, quanto mais necessidades criamos, quanto mais estruturas criamos, quanto mais respostas criamos, obviamente isso tem um impacto em termos de criação de pressão para precisarmos de mais horas de médico, mais trabalho de médico. Se não existirem, se não tivermos essa capacidade de pensar as três componentes ao mesmo tempo, ou seja, a capacidade de oferta de trabalho, a procura de trabalho, mas também a transformação daquilo que são as necessidades em saúde em procura de profissionais para dar resposta a essas necessidades, falta-nos, e já à frente falarei um bocadinho mais sobre isso, e portanto faltará algo nessa equação. Porque, e desculpem estar em inglês, mas foi retirado do mesmo documento da Comissão Europeia que há pouco tinha ali, porque, mais uma vez, ao pensar em planeamento de recursos humanos na área da saúde, nós temos estas três vertentes. Nós estamos habituados em economia a falar de mercados sempre de uma forma muito simples de ter oferta, procura e uma oferta, uma procura, e isto há de resolver-se algures no sistema. Nós, na saúde, temos uma terceira perspectiva que temos que utilizar aqui, que é perceber que a procura que em cada momento nós somos capazes de concretizar não é a verdadeira procura de profissionais, procura de médicos que nós temos, porque aquilo que nós precisamos é sempre mais do que aquilo que temos num determinado momento, e agora pensando no país como um todo, e portanto, não, apesar do símbolozinho do SNS ali, eu acho que isto aplica-se de facto, seja público ou privado, seja aplica-se a um sistema de saúde como um todo, que cada vez que nós criamos uma resposta a uma necessidade de intervenção para melhorar a saúde das pessoas, estamos a colocar uma pressão no sentido de que precisamos de mais alguma coisa. Precisamos de mais investimento, ou precisamos de mais profissionais, ou precisamos de mais médicos. Independentemente de saber se isso significa, de facto, naquele momento, capacidade para contratar esses médicos, ou para fazer esse investimento, ou para comprar esse equipamento. Essa criação da necessidade é algo que é independente da criação efetiva da procura, de tentar contratar as pessoas, porque podemos não ter a capacidade para o fazer. E isto é algo que coloca, repito, uma pressão ainda maior em toda esta circunstância.
Porque, de facto, a procura, como está em cima, a procura pela força de trabalho em saúde tem como primeira determinante, ou como determinante até diria mais importante, a ambição que nós tivermos para a prestação de serviços de saúde, para a prestação de cuidados de saúde para o país. Nós não podemos, por exemplo, dizer que queremos contratar mais cirurgias no setor privado, à Luz Saúde ou qualquer outro prestador, sem termos noção do que isso significa, não só em termos financeiros, mas vamos admitir que até conseguimos fundos do PRR para contratar cirurgias, mas temos que saber que a seguir a Luz Saúde ou qualquer outro prestador tem que ter os profissionais que vai precisar para fazer essa prestação. Portanto, não nos adianta dizer só que temos muita vontade de acabar com listas de espera ou de aumentar o número de camas na rede de cuidados continuados e criar todas as prioridades que quisermos em termos de saúde, se não formos capazes de perceber que isso tem, de facto, qualquer um desses resultados tem um impacto e tem uma outra limitação antes de conseguirmos ou não gastar o dinheiro que até podemos ter para o fazer, que é perceber se há ou não profissionais capazes e disponíveis para o fazer. Reparem, e isso também é algo sempre discutível, se temos profissionais suficientes, se temos médicos que cheguem, não temos. Repito, estamos a pensar a 5, 10 anos. As estimativas que todas as organizações internacionais apontam para a falta de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, para a Europa, ou para a OCDE, ou para qualquer outra unidade ou área geográfica de referência que queiramos ter, fala em faltas, repito, a 5, 10, 15 anos, de milhões de profissionais de saúde. Enfermeiros, assistentes operacionais, médicos, etc. Mas faltam. Nós temos, de facto, e ainda que entrando no nosso dia-a-dia, temos unidades da rede de cuidados continuados que não conseguem contratar enfermeiros, que não conseguem contratar assistentes operacionais. E temos problemas como esse em praticamente todos os países europeus que têm o mesmo tipo de resposta organizada da mesma forma que nós. E, portanto, esse é um desafio que teremos necessariamente pela frente. Porque as necessidades só vão aumentar. É algo que é dito frequentemente com verdade, com sensatez, vamos pôr as coisas assim. Sabemos que vão aumentar. Não só vão aumentar porque as sociedades estão a envelhecer, não vão aumentar só porque temos cada vez mais tecnologias, vão aumentar porque aumentam sempre. Porque, de facto, nós temos sempre a capacidade, e felizmente que temos sempre a capacidade, de tratar cada vez melhor e mais cedo todas as patologias. E, portanto, esse crescimento, o que tem de diferente, penso eu, e não só eu, com certeza, mas que tem um impacto muito grande, é que vivemos este crescimento, que é ainda mais acelerado, quanto mais aceleramos a inovação e a investigação, numa altura em que a oferta de trabalho, e não estou a falar só de profissionais de saúde, mas a população disponível, a população ativa em sociedades como a portuguesa ou nos restantes países europeus, está, na melhor das hipóteses, estagnada. O aumento ou a inversão das pirâmides demográficas por essa Europa fora é o verdadeiro tsunami em termos de incapacidade de dar resposta à dinâmica que temos no crescimento das necessidades. Porque isto não vai dar para tudo. Porque o aumento de necessidades acontece no setor da saúde, mas acontece em várias outras áreas onde precisamos de profissionais. E, portanto, a concorrência por profissionais não é só as fábricas que são capazes de ser mais atrativas para assistentes operacionais que deixam de trabalhar nos nossos hospitais ou nos centros de saúde. Não é só o custo da habitação que dificulta a contratação de enfermeiros na região de Lisboa e Vale do Tejo, é todo um conjunto de situações que nos vão focar
graves problemas. Acelerando só um bocadinho, reparem, como eu dizia, a percentagem de população acima dos 65 anos está a aumentar. É expectável isto aumentar com cada vez mais necessidades em termos de saúde, com cada vez mais morbilidade, a viver cada vez mais tempo com doença e, portanto, ou fazemos alguma coisa para reduzir a carga de doença que estas pessoas vão ter, ou então nós não vamos conseguir aumentar, e são tendências, obviamente, de longo prazo, que vamos a tempo de corrigir, mas que é impossível acompanhar o crescimento das necessidades ainda que conseguíssemos este crescimento no emprego na área da saúde. Ou o tempo, e não estão aqui os dados portugueses de propósito, o envelhecimento também nas populações, nos profissionais de saúde e, portanto, também nos médicos, com a exigência que isso nos traz. Para concluir e não roubar muito mais tempo, o que é que, lá está, o planeamento a 5, 10 anos, o que é que parece que é especialmente relevante? Temos que ser capazes de ter mais profissionais de saúde, isto aplica-se também aos médicos, diria eu, mas sabendo que isso significa também termos que ser capazes de reter e de manter e de cativar, como tem sido tão discutido nos últimos tempos, para que aquela linha de crescimento se consiga, pelo menos aquela, e se possível aumentar. Mas obviamente significa olharmos para a investigação, para a inovação e para novas tecnologias, tudo focado em dois objetivos principais. Por um lado, tentar ganho de eficiência na prestação de cuidados e na organização da prestação de cuidados, mas sermos capazes de usar essas tecnologias a evitar que as pessoas fiquem doentes ou a evitar que fiquem tão doentes, porque é a única maneira que nós vamos ter de conseguir contrariar aquela tendência de dificuldade que corremos o risco de ter. Muito obrigado. É isto. Muito obrigada a nós, Dr. Fernando. De facto, ficamos todos presos a esta ideia, porque por um lado é a capacidade e o potencial para tratar cada vez mais e melhor, não é? Mas depois, capacidade técnica, mas depois esta incapacidade de encontrar quem trate e quem realmente consiga pôr em prática tudo aquilo que vamos conseguindo do ponto de vista técnico. Passamos agora então à engenheira Isabel Vaz, do grupo Luz Saúde, sublinho, que nos vai falar então de gestão de recursos humanos em saúde, perspectivas entre o setor público e privado. Força, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Começo naturalmente por agradecer o privilégio do convite de estar hoje no Congresso da Ordem dos Médicos, hoje neste convento lindíssimo, que é a Casa dos Médicos, este fim de semana. Enfim, o desafio, como já vimos, é gigante. Já tivemos aqui várias intervenções hoje sobre isso e, de facto, eu diria que estamos perante um desafio existencial para o sistema de saúde como um todo. E quem, enfim, imagino que a Ordem dos Médicos esteja neste momento bastante atenta ao que está a acontecer no concurso, que eu não sei se já acabou, ou se acaba hoje, ou se já terminou, está ainda a decorrer. Mas depois o Sr. Bastonário está a seguir online, eu há bocadinho também estava ali, quando estava ali sentada, não sei como é que está hoje, mas eu ontem deitei-me com a informação que 65% das vagas de medicina interna ainda não tinham sido escolhidas. E que 50% das vagas de medicina geral e familiar não tinham sido escolhidas e que a especialidade mais escolhida era a rescisão. E, portanto, é com este preâmbulo que começo aqui a minha apresentação, que enfim, não é uma apresentação, vou-vos dar a perspectiva de um operador privado, mas que é indiferente se é público ou se é privado. Enfim, não vos quero maçar com o Grupo Luz Saúde, mas já que o Dr. Biscaia também me confundiu com a CUF, agora vão levar um bocadinho com o que é que, para se perceber o contexto, como é que nós estamos a olhar para estes recursos humanos, obviamente perceberem, e só por isso, o contexto do grupo. O Grupo Luz Saúde hoje gera um portfólio de serviços de saúde diversificado sobre 5 marcas distintas, em que a principal é a marca Hospital de Luz, onde temos hoje cerca de 34 unidades de norte a sul do país.
e que representa mais de 90% da nossa atividade, mas nós também apostamos em cuidados pós-agudos. Temos um hospital na zona de Lisboa, que é o Hospital do Mar, que se dedica à reabilitação altamente especializada ao acompanhamento da doença de Alzheimer e cuidados paliativos, que é o Hospital do Mar. Temos também uma residência sénior, temos alguns serviços nossos, como o caso da GLS Med ou a própria Learning Health, que é uma empresa de formação muito vocacionada para a formação médica em particular, que estão abertas não só serviços para nós internamente, mas estão abertos para fora, e sobretudo também já temos uma área de participações minoritárias em empresas tecnológicas que de alguma forma nós estamos a apostar ou estamos a servir de laboratório antes de avançarem para outros mercados e por aí fora, mas em que nós achamos que têm tanto interesse que até investimos diretamente. Nós hoje temos uma oferta de uma rede Figital. Eu achei há bocadinho achei muito interessante o que o Henrique Martins estava a dizer, porque enfim é uma ideia que também defendo. Temos uma rede Figital que integra cuidados de saúde de forma clinicamente integrada, porque isto não é, uns dias é só digital, outros dias é presencial, não, são clinical pathways que têm que estar integrados de forma harmoniosa. E nós, no fundo, também cobrimos hoje a jornada completa dos cuidados aos nossos doentes, aumentando, por um lado, a sua fidelização, mas permite também, em simultâneo, portanto, toda esta jornada digital permite também uma diminuição daquilo que nós, pomposamente, os gestores chamamos de diminuição do cost to serve. Enfim, o que vocês veem aqui podia ser, é um muito micro, gotinha do que é também o próprio Serviço Nacional de Saúde. No fundo, nós somos mais pequeninos, como é óbvio, muito mais pequeninos. Nós hoje concentramos a prestação de cuidados de saúde altamente especializados, essencialmente em 3 hospitais, um no Norte, outro no Centro e outro em Lisboa, que é o Hospital da Luz de Lisboa. Isto permite-nos, obviamente, a otimização do nosso CAPEX, a eficiência das próprias equipas clínicas e a qualidade dos cuidados através de elevada especialização, que, obviamente, conseguimos quando concentramos, obviamente, os cuidados desta forma, o que não significa que não tenhamos uma rede de proximidade, que inclui também pequenos hospitais de menor dimensão e clínicas ambulatórias. Hoje, e logo para começar, a inteligência artificial já nos permite chegar com elevada diferenciação às zonas mais recônditas do país. Por exemplo, nós hoje, na área, por exemplo, da imagiologia, onde há uma claríssima falta de profissionais altamente diferenciados, nós, por exemplo, através do Virtual Cockpit, conseguimos manobrar uma ressonância com técnicos altamente especializados a partir de Lisboa, em qualquer ponto do país. É uma das grandes vantagens da inteligência artificial, como também, obviamente, conseguimos ter o relato através de médicos que podem estar em Lisboa, em Coimbra ou no Porto, a relatar para qualquer ponto do país, o que é também um grande projeto que temos de sustentabilidade com um dos nossos principais parceiros, que é a Siemens. Temos, obviamente, as integrações clínicas das jornadas dos pacientes online e offline, isto projetado de acordo com as necessidades de diferentes segmentos, e achamos isto tão importante que somos proprietários da nossa plataforma de digital, que está totalmente integrada com o nosso processo clínico eletrónico e com o próprio processo clínico dos doentes, ou seja, naquilo que é o que nós chamamos o Personal Health Record, que é aquilo que os nossos doentes, que não confundimos com o processo clínico. Obviamente, o processo clínico é aquilo em que os médicos atuam, o processo clínico dos doentes é aquele em que os doentes, no fundo, dão informações aos médicos sobre as suas saúdes, nomeadamente os PROMs. Enfim, não estou a dar aqui nenhuma novidade, sobretudo a médicos, mas nós, enfim, tentamos ter uma organização clinicamente integrada, desde a prevenção de cuidados agudos, pós-agudos e paliativos, e temos, no fundo, depois, reorganizamos outra vez todos estes estilos, portanto, a coordenação de cuidados com medicina geral e familiar à cabeça, medicina interna, a pediatria, a medicina intensiva e outras especialidades médicas que, no fundo, que estão muito na ótica da coordenação de cuidados, com capacidade diagnóstica, com serviços cirúrgicos e de intervenção e, finalmente, a unidade de cuidados. E depois temos uma organização on top of this, em que, no fundo, organizamos depois em equipas de centros multidisciplinares por patologias, onde tipicamente concorrem várias das especialidades para um fim concreto, desde a prevenção ao diagnóstico, ao tratamento, ao controle de uma determinada doença. Com isto fazemos uma coordenação ativa também através de um processo clínico eletrónico ou de um contínuo care record, se quiserem, que está acessível em termos
termos de informação a toda a rede. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que há bocadinho o Henrique Martins falava, que é de facto a acessibilidade dos dados. Hoje, no Grupo Luz Saúde, qualquer médico pode aceder à informação clínica do seu cliente, do seu doente, que tem à sua frente, independentemente da unidade onde está ou de qualquer... O doente pode ter ido, às vezes vai a Oeiras, às vezes vai a Odivelas e depois pode acabar no Hospital da Luz, o que significa, mas é que todos os médicos em qualquer uma destas unidades podem aceder, no fundo, ao que aconteceu através do Continuum Care Record. Muito importante também, todos os nossos doentes, a partir da sua aplicação, que é a MyLuz, têm acesso a toda a sua informação clínica, portanto está na posse do doente, que podem partilhar com quem entenderem. E só para fazer aqui um statement importante, é que tudo isto, estamos todos envoltos em tecnologia, tivemos de facto uma apresentação interessantíssima de manhã e seguramente ontem também, mas há aqui um ponto que esteve sempre na base daquilo que fizemos, é que há que reconhecer o valor fundamental sempre da relação médico-doente e da não fragmentação de cuidados, ou, já quando temos que a ter, que seja uma transição coordenada. Enfim, isto é um artigo mais do que conhecido por todos os médicos de família e que está mais do que provado que a não fragmentação e, de facto, o cuidado dos médicos de família ao longo dos anos de uma determinada pessoa e preferencialmente da sua família, a verdade é que diminui as admissões, digamos, das urgências, diminui a mortalidade dessas pessoas, portanto, ou seja, isto é uma verdade de lá para ali, mas às vezes parece que nos esquecemos disto. Ainda agora tivemos uma discussão recente, que aliás devo dar os parabéns à Ordem dos Médicos, porque lidou muito bem com essa situação, de mais uma fragmentação, neste caso na materno-infantil, que não faz qualquer sentido. O que faz sentido é as pessoas trabalharem em equipa e cada um fazer aquilo que tem que fazer, e dou os meus parabéns à Ordem, que eu estava a ver, já me estava a enervar não haver uma reação e depois na altura certa, evidentemente que a houve, e é importante as pessoas realmente não se esquecerem que um dos principais valores que temos é a não fragmentação, não consentir ou diminuir ao mínimo as fragmentações de cuidados, porque normalmente isso traduz em piores resultados. E, enfim, só para colmatar aquilo, respondendo à pergunta que o Henrique Martins fazia de manhã, evidentemente que a integração digital é uma coisa que é híbrida, não se pode, depende, temos desde doentes que são saudáveis ao diagnosticar, que, por exemplo, no caso da Luz Saúde, representam cerca de 40% das pessoas que nos procuram, 35% têm uma doença crónica ou pré-crónica, 20% têm múltiplas já doenças crónicas e cerca de 5% têm doenças crónicas já, às vezes, e muitas vezes descompensadas. E, evidentemente, que a utilização do digital e destas integração destas jornadas depende, evidentemente, dos segmentos e, sobretudo, está apenas e unicamente dependente do juízo dos médicos assistentes, quando é que devem marcar uma consulta digital ou quando é que pode ser uma consulta presencial, enfim, aquele abracinho que o Henrique Martins falava de manhã. Portanto, acho que às vezes não vale a pena fazer hiperregulação, porque isto é uma decisão clínica. No final do dia é uma decisão de cada médico quando enfrenta ao seu doente. Eu não vou demorar muito aqui, por uma questão de tempo, mas outra coisa que eu também gostava de deixar é que às vezes fala-se, enfim, dentro do sistema e das vantagens do privado e do público. Eu acho que a grande vantagem que o privado tem é que consegue, apesar de tudo, ter alguma flexibilidade de pensamento. E não, o tema do one size fits all não existe, já não existia há 20 anos atrás, nem há 30, nem há 40, e muito menos existe agora. E nós temos, quando nós falamos aqui, eu retirei ali a parte do slide, só da parte das clínicas, dos hospitais diferenciados, hospitais de proximidade e clínicas ambulatórias, e evidentemente isto não depende imenso daquilo que nós conseguimos fazer, depende da localização, depende da oferta médica que lá está, depende de um conjunto de coisas, na maneira como nós organizamos, e nós temos desde centros de saúde com cuidados primários, ou seja, que se dedicam à medicina preventiva, acompanhamento da doença crónica, enfermagem de família, etc. Mas temos já outros que podem já ter apoio de MCDTs e patologia clínica, temos outros que já têm uma geologia completa e depois, obviamente, que temos o apoio sempre da multiespecialidade. Alguns também já têm apoios presenciais de multiespecialidades, como a cardiologia, a pneumologia, a gastro. Portanto, isto depende imenso e os nossos centros de saúde não são todos iguais. E depende destas várias características. E hoje trabalhamos muito naquilo que nós chamamos os centros de saúde de quarta geração, em que, no fundo, o que nós fazemos é um balanceamento entre a máxima proximidade
se quiserem, a agenda das autarquias, mas também a dimensão necessária para otimizar a capacidade de diagnóstico, integração de cuidados e trabalho em equipa. E não é possível ter, de facto, tudo ao pé da casa de toda a gente e depende imenso, de facto, de cada circunstância, às vezes até de fatores sociais, como sendo até as redes de transporte, lá chegar, etc. Portanto, eu não estou a dizer, isto não é rocket science, isto toda a gente que está aqui nesta sala sabe, só tentei estruturar de alguma forma aquilo que às vezes parece uma coisa simples e que por qualquer razão no Estado não se consegue fazer. E não se consegue fazer porque nós temos a mania que tem que ser tudo igual e temos que legislar tudo igual e é tal falta, às vezes, de autonomia ou flexibilidade que tanta gente se queixa, mas depois, na realidade, não conseguimos sair. Há bocadinho ao almoço estávamos a falar sobre isto e realmente depois, às vezes, não conseguimos sair do círculo em que temos. E, portanto, nós temos desde clínicas muito pequeninas, como Cantanhede, Pombal, Sol 1 aqui em Coimbra, até centros de nível 3, como, por exemplo, a nossa clínica em Odivelas, que até um bloco operatório para pequena cirurgia tem. E não são todas iguais, depende imenso e até às vezes dos próprios médicos que lá estão. O que é importante, verdadeiramente importante, é que a consulta multidisciplinar é um espaço privilegiado de implementação formal desta medicina de equipa, e quando eu digo medicina de equipa não é só dentro do hospital, é quando o hospital realmente também está em contacto com os médicos na proximidade. E nós fazemos isto, montamos de facto aquilo que nós chamamos o board clínico, que é um sistema de videoconferência, acesso ao processo clínico eletrónico e visualização de exames em simultâneo, acesso ao Continuity of Care Record, visualização da Clinical Pathway da patologia em causa que os médicos que discutiram previamente. Eu no outro dia ouvi um médico muito prestigiado na televisão dizer com grande propriedade que nos privados nem sequer havia consultas multidisciplinares e por isso é que eu hoje aproveitar aqui na ordem, estar aqui no Congresso para explicar que não só fazemos, e não é só em oncologia, fazemos nos centros de cardiopatia estrutural, também temos na doença crónica complexa, doenças autoimunes, porque é onde os médicos realmente têm que conversar uns com os outros sobre aquilo que é melhor para um determinado doente. E só para terem uma noção, só este ano, até agora, fizemos cerca de 3.500 consultas só no âmbito do Centro de Oncologia do Hospital da Luz de Lisboa e que também se ligam por videoconferência a todos os nossos hospitais que têm menos dimensão e, portanto, não teriam capacidade para ter, vamos imaginar que estamos a discutir próstata. Provavelmente não conseguimos ter, não temos em todas as nossas unidades, não temos um imagiologista altamente especializado em próstata, ou não temos um anatomopatologista altamente especializado em próstata, mas aqui conseguimos ter e ligamos digitalmente a todos para que todos os doentes, independentemente de onde vão no grupo de saúde, possam ter a mesma diferenciação e a mesma equidade de acesso aos melhores cuidados de saúde e os médicos, sobretudo, ajudam-se uns aos outros e é muito mais motivante também trabalhar assim, porque os médicos, mesmo que estejam numa clínica mais pequenina, estão acompanhados, trabalham em equipa, falam uns com os outros como se estivessem a 2 minutos só de distância. Obviamente que o Hospital da Luz é onde nós vale 50% da nossa atividade, portanto é um grande hospital, é um hospital que hoje tem cerca de 400 camas, 50 camas de cuidados intensivos, capacidade de ECMO, tem mais de 2 milhões de clientes desde a sua abertura, tem cerca de 300 médicos em full time, tem incluído, inclusive, o melhor programa de internato médico do setor privado. No próximo ano teremos a honra de acolher cerca de 60 internos no nosso hospital. Fomos, neste momento, e com muito orgulho digo, a primeira escolha a nível nacional de neurocirurgia, a primeira escolha a nível nacional de pediatria, a segunda escolha da região de Lisboa e Val do Tejo em cirurgia geral, a primeira escolha, se não me engano, em hematologia, enfim, portanto, um bom programa de internato, e, portanto, em que estamos a colaborar ativamente com os colégios para merecer a confiança e a acreditação da Ordem dos Médicos para formarmos os jovens médicos. Somos também um hospital acreditado pela JCI como centro académico clínico, porque, como saberão, é um hospital hoje universitário em parceria com a Universidade Católica para o primeiro curso de medicina privado em Portugal. Temos também um centro de ensino e inovação, que integra um centro de simulação clínica, talvez o maior do país, e onde também, no fundo, investimos de forma gigante na formação médica, desde os alunos, desde os miúdos que nos estão a chegar e que não é só da Católica, da Nova, da Faculdade de Medicina de Lisboa, até aos próprios programas de internato e à formação em fellowships de formação avançada médica.
Bom, tudo isto, enfim, isto era só para me gabar, de facto, do programa de internato, já que estou aqui na Casa dos Médicos, e não só isto, mas também em 2025 realizámos mais de 97 estágios de internos do primeiro ao sexto anos das diferentes especialidades. Portanto, é hoje um hospital com que a Ordem dos Médicos e os colégios de especialidade podem contar, e nós também contamos com o nível de exigência, de acreditação e que nos sujeitamos com muito orgulho todos os anos aos vários colégios da especialidade. Também vos queria dizer que isto não se faz de qualquer forma. Nós, entre 2015 e 2024, foram investidos mais de 650 milhões que estão integrados num ciclo estratégico que prevê mais 500 milhões até 2029. E o que eu vos queria dizer aqui é que nós, neste momento, investimos cerca de 40 milhões todos os anos em AI e sistemas de informação. Portanto, tudo isto exige muito dinheiro, muito investimento, e não é possível fazer de outra maneira. E só também para terem uma noção, ao nosso nível, portanto, nós somos um grupo que vai faturar este ano qualquer coisa como 840, 850 milhões de euros, portanto, somos basicamente o tamanho do Hospital de Santa Maria, para aí. Portanto, somos uma gota de água no oceano, mas é destes valores que estamos a falar para manter, no fundo, todo o nível de tecnologia que estamos a falar. E agora vou passar muito à frente, eu tinha aqui muitos quadros giros para vos mostrar de confronto com o futuro, só não resisto a mostrar que é, lembrem-se que neste momento 25% da população portuguesa tem mais do que 65 anos e tipicamente não, e vivemos mais do que a média da União Europeia, mas em péssimo estado. Aliás, temos menos 4 anos de bom estado do que a União Europeia. E isto vai alterar completamente, isto é a propósito também da primeira apresentação em termos de planeamento de cuidados de saúde, isto obviamente altera completamente a maneira como vamos planear os serviços clínicos e a estratégia de abordagem aos diferentes perfis de clientes. E se quiserem, eu trago-vos só isto, eu prometo que agora vou ser muito rápida, os 2,5 milhões de baby boomers, portanto, que representam hoje 24% da população portuguesa, eu trago-vos aqui o tema da ADSE que tem graça. Ou seja, 28% dos beneficiários da ADSE têm mais do que 65 anos e representam mais de 53% da despesa da ADSE. Portanto, é isto que temos à nossa frente. Aqui o nosso amigo da direção executiva pode já ficar enervado, mas ele também já sabe isto de cor e salteado. Mas é disto que estamos a falar. Agora, para nós, prestadores, reparem que o tipo de cuidados que esta gente vai precisar é diferente. Ou seja, eu até pus aqui os young old, os old e os old old. E sendo nos young old, portanto entre 65 e 74 anos, a rapaziada ainda tem umas artroplastias para fazer e tal, quando chegamos aos old old, estamos a falar de cuidados médicos, septicemia, insuficiência cardíaca, pneumonia simples, infecções urinárias, hemorragia gastrointestinal. Portanto, isto vai mudar completamente. E, portanto, eu nem sei como é que a gente consegue dormir quando 65% das vagas de medicina interna ficaram por alocar. E reparem outra coisa, a nossa geração X e millennials, estamos mais doentes do que os nossos pais na mesma idade. E reparem bem ali, por exemplo, a diabetes, na geração dos nossos pais era 6,7%, agora está em 12,9%. Ou, se quiserem, a artrite, a hipertensão, etc. Portanto, as taxas de prevalência das 10 principais condições de doenças crónicas entre a geração X e a geração X do futuro é muito pior. E, portanto, o que vai também pressionar o sistema de saúde de forma diferente. Last but not the least, a rapaziada nova não quer ter médico de família. Ou seja, na geração dos meus pais, 82% tinha médico de família e achava importante, na minha geração só 73%, a rapaziada nova só 57%. Ligando isto àquele quadro que eu apresentei há bocadinho, o que é que isso tem de impacto na prestação de cuidado nos outcomes de saúde, não preciso dizer mais nada. E já falámos hoje da bomba relógio do sistema de saúde, que eu acho que já é uma bomba relógio, já está a explodir, que é, no fundo, a especialidade-chave para o controle da doença, prevenção, nomeadamente a medicina geral e familiar, a ginecologia obstetrícia, a pediatria, a medicina interna, está tudo velho. E mesmo com os novos que estão a entrar e que não estão a entrar, a coisa não está famosa. E, portanto, isto já está a explodir, como todos sabemos. E, portanto, já vamos tarde. Já vamos tarde, neste momento. E esta geração é diferente. Fala uma linguagem diferente. E vamos ver como é que é a educação moderna. E eu trago aqui uma provocação para responder ao Henrique Martins. Esta criança está a perguntar ao pai: pai, eu tenho um laptop, o iPad, o tablet, o MP3, o notebook, o smartphone, e o que é que vocês na escola usavam? A cabeça. Ora bem, tenho uma novidade para dar à rapaziada. É que vai continuar a ser a cabeça, que vai precisar continuar a ser usada mesmo nos modelos de inteligência artificial. Muito rapidamente. O poder transformacional da IA
é uma coisa absolutamente esmagadora e sem precedentes na história da humanidade. E a nova, a generativa, ao contrário das versões anteriores, que nós ainda nos estamos a habituar a elas, é um modelo de inteligência artificial que não só pode fazer predição melhor, mas na realidade também adapta-se, planeia, orienta e toma decisões. Isto muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. E, portanto, quem pode fazer isto, a pergunta que toda a gente me faz é sempre, eu vou passar aqui à frente, a pergunta que toda a gente me faz, perdão, agora não consigo voltar atrás. Poxa, eu estou aqui atrapalhada com isto, se não consegue mandar para trás. Como é que eu mudo para trás? Não, só consigo mudar para a frente. Oh, cacete. Ok. Para se fazer isto, eu agora vou dizer aqui uma piadola, peço desculpa assim a seguir ao almoço. Este tema de inteligência artificial faz-me lembrar os adolescentes a falarem de sexo. Todos fazem, na realidade não faz ninguém nada. Ok? E a mesma coisa a inteligência artificial. Está toda a gente a dizer inteligência artificial, zero. Sabem porquê? Porque para se fazer inteligência artificial é preciso ter uma coleta de dados fora de série, é preciso ter uma arquitetura de dados fora de série e só depois é que podemos começar a pensar em business intelligence ou clinical intelligence e depois aplicações de inteligência artificial. Eu nem consigo que os médicos falem a mesma linguagem. Uns dizem temperatura, outros dizem tempo, uns dizem placa de artroma, outros dizem dislipidemia, outros dizem... E é assim, e não é a linguagem natural que vai fazer. A linguagem natural, depois, no fundo, tem lá 50 nepaleses dentro de ou chineses dentro de um computador a fazer a tradução da linguagem natural para zeros e uns. Portanto, nós temos que falar, de facto, todos a mesma semântica, temos que ter as mesmas ontologias, temos que fazer isso tudo. E estamos muito longe, quer no setor privado, quer no setor público, de conseguir fazer. E enquanto não tivermos isso, se quiserem, nos últimos 5 anos, o Grupo Luz Saúde já investiu mais de 10 milhões nisto. O São João está a fazer o mesmo, que eu sei, porque, e provavelmente outros também, eu sei o São João, porque é com quem eu estou mais intensamente a trabalhar nisto. Portanto, enquanto não fizermos isto, não existem grandes aplicativos de inteligência artificial. E pronto, e aquela pergunta sempre que fazem, que agora é que é? Agora é que os médicos vão ser substituídos, e eu vou voltar outra vez àquilo que eu dizia há bocado. Não vão. Os que vão ser substituídos são alguns médicos, e passo a explicar. Eu, quando andava no técnico, havia uma coisa em física, mecânica geral, que era o terror dos nossos exames, que era fazer o cálculo das equações que estão por trás de um jogo de bilhar. Os jogadores de bilhar e os campeões mundiais, garanto-vos que não sabem as equações que estão aqui por trás. No entanto, jogam muito bem, provavelmente melhor do que o estudante do técnico que sabia calcular estas equações. Ok? Mas isso não impede o jogador de bilhar de jogar. Mas ele não sabe qual é as equações que estão por trás. E isto é o que é o ponto. A wide dimension do conhecimento vai continuar a ser necessário para alimentar os modelos de inteligência artificial. O que é que isto quer dizer? Mensagem para os médicos tarefeiros, ou aqueles que não tiram especialidade ou que não avançam no seu conhecimento. Amiguinhos, vocês vão valer zero, ouçam o que eu estou a dizer, zero, daqui a 10 anos não valem nada, não precisam para nada. Sabem porquê? Vocês vão ser substituídos pela inteligência artificial. Já o médico altamente diferenciado, portanto, eu vou apontar para aqui. Mas, senhora Isabel, peço desculpa, estamos a chegar aqui assim a um ponto crítico. Os tarefeiros que vão desaparecer, não são precisos, vão ser substituídos pela inteligência artificial. Ali no meio são os médicos que vão continuar a ser diferenciados e que conhecem a dimensão do why. Podem ter a certeza disto que eu vos estou a dizer. Ok, portanto, nós vamos evoluir de uma organização piramidal em que temos muita gente cá em baixo. Esses vão ser substituídos e as organizações no planeamento de saúde vão evoluir para o que nós chamamos de diamantes de talento. Portanto, os melhores médicos vão estar entre o topo e ali o meio. Os outros provavelmente vão ser substituídos por algoritmos. Os outros vão ser necessários para os programas. E pronto, o que é que eu vos queria só dizer? Hoje, nós como Centro Académico Clínico, obviamente, e o que também gostei da palavra do Henrique Martins, não é uma carreira, são carreiras médicas. Os médicos normalmente têm uma parte de uma destas coisas. Ou seguem carreiras eminentemente técnicas e atingem altíssimos graus de diferenciação, nós chamamos ali expertise clínica. Outros, além disso, também gostam de ser professores ou educadores clínicos. Outros, além daquilo, também gostam de ser cientistas clínicos. Alguns, além daquilo, também fazem a gestão clínica. E para isto é preciso prever carreiras diferentes. Eu não vos vou amassar, isto é a carreira no Grupo Luz Saúde, que segue mais ou menos a mesma lógica que hoje existe na carreira pública, com a diferença que tem mais uma categoria que é a direção clínica.
deixo-vos isto e deixo só uma mensagem final. É a mesma coisa que agora se passa nas urgências. Nas urgências nós, por exemplo, temos exatamente a carreira de especialista, não tratamos a equipa dedicada de clínicos gerais igual e também não tratamos igual a equipa dedicada que tem, por exemplo, a competência de urgência. E fazemos essa diferenciação, como é óbvio, porque senão as pessoas não têm incentivo a fazer as coisas que são aquelas que são corretas, por muito que isto doa no dia-a-dia, por muito que isto às vezes perca gente, temos pena. Mas é um tema de fazer bem ao sistema como um todo e, obviamente, para ver o futuro. No final do dia, o segredo está sempre nas pessoas e medicina de equipa. Queria só relembrar aos médicos, que é obviamente aquela fantástica senhora que está ali a atirar-se ali de cima, não se esqueçam que existem depois ali uns gestores porreiros que também estão ali a agarrar, e engenheiros e todo um ecossistema que faz com que, de facto, o sistema de saúde seja a coisa fantástica, onde temos todos o orgulho de trabalhar. Obrigada e peço desculpa pela demora. Obrigada a nós e peço eu também desculpa, de facto, mas faço aquilo que me compete. Não, muito obrigada pelas reflexões e preocupações que nos trouxe. E passamos agora, então, de seguida, talvez para nos ajudar a lidar com muitas das nossas preocupações, ao meu colega Pedro Afonso, que está online. Eu não sei se ali... já aqui está. Muito bem, sim senhora. Então, o professor Pedro Afonso, que nos vai falar então de estratégias, de 5 estratégias destinadas a prevenir o burnout, melhorar a saúde mental e o bem-estar dos profissionais de saúde. Obrigada, professor Pedro. Obrigado. Vou então partilhar o ecrã. Penso que me estou a ouvir bem. Estamos sim, estamos a ouvir bem. Deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo partilhar o ecrã. Estão a ver o ecrã? Posso avançar? Estamos sim, estamos. Então, peço por agradecer o convite para participar neste Congresso Nacional da Ordem dos Médicos e faço um cumprimento geral a este painel. O tema que me coube falar foi as 5 medidas para prevenir o burnout e melhorar a saúde mental dos profissionais de saúde. E porquê que isto é importante? Porque a saúde mental no trabalho tem vindo a assumir um papel importante nas organizações, tornando-as mais competitivas e sustentáveis. Sabemos que estamos num cenário de transformações rápidas, falámos ainda agora sobre a inteligência artificial, mas o bem-estar psicológico dos colaboradores deixou apenas de ser uma preocupação social para se tornar também um fator estratégico de gestão. Por outro lado, os ambientes de trabalho mentalmente saudáveis aumentam a motivação, a cooperação, a inovação, reduzem também os custos de absentismo e também a saída de talentos, nomeadamente também o burnout e o stress ocupacional. Eu não vou falar muito sobre o burnout, é subejamente conhecido, só sublinhar que o burnout não é uma doença, mas sim um fenómeno desadaptativo e que está ligado ao ambiente de trabalho que, a determinada altura, se tornou próprio tóxico. Eu há dias estava a tentar explicar o que era um burnout a uma paciente e vou usar a mesma imagem metafórica, acho que é útil. O burnout é como se estivéssemos numa bicicleta em que, de repente, a corrente saiu e nós perdemos o controle da tração da bicicleta. E, portanto, temos 2 hipóteses. Ou continuamos a pedalar, e o mais certo é cairmos e magoarmos, ou então paramos de pedalar e pomos os pés no chão e tentamos nos segurar. Portanto, no burnout há um histórico típico em que há uma diminuição de concentração, há alterações cognitivas, começa com irritabilidade, uma baixa tolerância à frustração, começam a surgir conflitos nas relações interpessoais, principalmente na família, depois mais à frente começam-se também a ser transferidas para o ambiente de trabalho e começa a surgir o desejo de abandonar o trabalho, ou seja, o síndrome depressivo do domingo à noite, ou seja, segunda-feira vou ter de voltar ao trabalho. Há um prejuízo claro na produtividade e o absentismo aumenta. Por vezes também começam a surgir doenças psicossomáticas, ou seja, aquilo que nós chamamos em psiquiatria sintomas físicos inexplicáveis, em que os doentes percorrem uma série de especialidades e que não se encontra uma causa orgânica para justificar as queixas, e começam depois a surgir doenças psiquiátricas, nomeadamente também o abuso de álcool e psicofármacos. Finalmente, podem surgir pensamentos suicidas e, em casos limite, pode inclusive levar os doentes ao suicídio. A este propósito, eu recordo aqui um caso histórico, que vale a pena recordar, que é o caso da France Telecom, não sei se estão recordados, mas entre 2008 e 2009 houve uma reestruturação profunda nesta empresa, altamente agressiva, com despedimentos massivos, com deslocalizações forçadas dos colaboradores
e que motivou, registaram-se nesse período 35 suicídios consumados. O que é que isto aconteceu? Os familiares processaram a empresa. Foi um processo complexo, demorado, mas em 2019 o ex-CEO Didier Lompard, o seu adjunto e o diretor de recursos humanos foram condenados por assédio moral institucional. Só este ano que o processo terminou, quando a Cour de Cassation rejeitou todos os recursos e a condenação tornou-se definitiva. Por que é que isto é importante? Neste caso foi a primeira vez em França que a Justiça estabeleceu um nexo de causalidade entre políticas de gestão assediantes e prejudiciais à saúde mental e mortes por suicídio dos colaboradores. Eu trabalho já há alguns anos nesta área da psiquiatria ocupacional, dou aulas na IES Business School e temos um histórico de trabalhos de investigação sobre esta área. Começámos em 2014 com a estudar o impacto do excesso de trabalho na saúde mental. Foi um trabalho que foi publicado e que chegamos à conclusão que, habitualmente, a partir das 48 horas de trabalho semanal, há um prejuízo claro na saúde mental dos colaboradores com o aumento da prevalência da depressão, da ansiedade e também das alterações do sono. Mais tarde, em 2020, estudámos, em plena pandemia, os efeitos do teletrabalho em regime de exclusividade na saúde mental, também está publicado, e verificámos que, de facto, em regime de exclusividade é prejudicial e ser preferencial a utilização de regimes híbridos. Depois, em 2023, estudámos o atrito e a retenção dos talentos nas empresas. O que é que isto tem a ver com a saúde mental? É que, de facto, grande parte do despedimento por justa causa ou por decisão própria é motivado por conflitos dentro da própria organização, nomeadamente através das chefias tóxicas. Finalmente, em 2025, decidimos estudar quais as medidas que ajudam a melhorar a saúde mental nas organizações. E é esse estudo que eu vou apresentar rapidamente. Porquê é que é importante a saúde mental no trabalho? Essencialmente por 4 razões. Primeiro, promover um ambiente laboral positivo e saudável previne o burnout, reduz os custos relacionados com a falta de saúde e o absentismo laboral, que também causa prejuízo às organizações. A saúde mental aumenta a produtividade e a satisfação profissional e também cria um ambiente mais humano, mais humanizado, privilegiando as relações interpessoais. Nós estudámos 10 medidas essas que estão de alguma forma replicadas na literatura e procurámos estabelecer uma hierarquia entre elas, quais são as mais eficazes, e estabelecer um nexo de relação estatística entre aquelas que são mais eficazes em promover a saúde mental. Que seja do nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo que procurou fazer um pacote de medidas e fazer esta seleção das mais eficazes. Estudámos 598 inquiridos alumni da AES. A idade média é um pouco elevada, porque são aquelas pessoas que frequentaram os cursos da AES de 51 anos, 39% de sexo feminino, 60% de sexo masculino e a maior parte dos participantes tinham filhos. Aqui a área da saúde é a área mais bem representada, com 23% da população inquirida, porque temos um curso que é o PADIS, que é um programa de alta direção nas instituições de saúde, que é maioritariamente frequentado por médicos, administradores, enfermeiros, etc. Temos depois também a área da banca bem representada, da indústria, etc. Em termos de posição hierárquica, a maioria da posição hierárquica está centrada na chefia intermédia, 25%, e na chefia alta, com uma minoria na área técnica. Em termos de dimensão organizacional, tivemos, a maior parte dos participantes estavam em estruturas de média organização e de grandes organizações, no fundo correspondem às instituições de saúde, nomeadamente às instituições hospitalares, porque são de facto consideradas grandes organizações, nomeadamente os grandes hospitais. Procurámos aplicar uma percepção global da saúde mental, evitámos desta vez, neste estudo, de aplicar escalas e privilegiámos a autopercepção, ou seja, demos importância àquilo que as próprias pessoas autoavaliavam a sua avaliação da saúde mental. Para isso, usámos uma escala tipo Likert de 10 pontos, entre o ponto 1 é uma saúde mental de autoavaliação péssima e o ponto 10 uma saúde mental excelente. Para melhorar um bocadinho a eficácia desta escala, a sensibilidade e a especificidade, colocámos na escala um complemento para ajudar as pessoas a pontuarem-se. Neste caso, por exemplo, a pontuação 1 significava que a pessoa se sentia completamente esgotada, com grandes dificuldades em lidar com as emoções do dia-a-dia, precisa de ajuda médica urgente. Por contraste, no ponto 10,
que é uma saúde mental excelente, a pessoa sentir-se plenamente equilibrada, com excelente capacidade de gerir emoções e desafios de forma positiva. Os resultados foram os seguintes, foram 7,6 de média, que é interessante, é bom, porém, sublinho aqui duas notas, 10% estabelecendo um critério, uma classificação binária, com uma pontuação inferior a 6, uma má saúde mental, 10% dos inquiridos tinham uma má saúde mental. Apesar de dado interessante, isto é muito interessante porque 14% dos inquiridos estavam medicados com psicofármacos no último mês, que é bastante elevado, ou seja, estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar, mas que no último mês recorreram, por prescrição médica, obviamente, à toma de antidepressivos ou ansiolíticos. Isto revela uma certa tendência de crescimento, porque nós fizemos exatamente a mesma pergunta a um estudo há cerca de 4 anos atrás e este valor situava-se na volta dos 10%. Portanto, verifica-se aqui uma tendência de aumento da prescrição e da utilização de psicofármacos nas pessoas que estão a trabalhar ativamente. No que diz respeito à avaliação da prestação da saúde mental por hierarquia, verificamos que são as pessoas mais baixas, os técnicos que têm pior avaliação de saúde mental. Provavelmente por terem uma pior poder de organização do trabalho, não sei, isto é multifatorial, nós não temos aqui instrumentos, não tivemos instrumentos que nos pudessem esclarecer o porquê desta pior saúde mental neste nível mais baixo da hierarquia. Então, as 10 medidas que fomos avaliar para hierarquizar são estas que aqui estão. Como eu disse, estão citadas na literatura como promotoras da saúde mental e procuramos perguntar aos participantes quais acham, de 1 a 10, quais acham que são as mais importantes para eles próprios. Portanto, primeira, autoavaliação. E as que são mais bem cotadas, todas elas foram cotadas positivamente. De 1 a 10, a mais bem cotada foi a possibilidade de conciliar entre trabalho, família e vida pessoal, com 8,9 pontos. Segunda, a gestão de conflitos internos. Terceira, respeito do horário de trabalho semanal, a valorização profissional dos colaboradores e a redução precisa excessiva do trabalho. Isto é interessante porque, se olharmos para as principais, eu diria 6 ou 7 medidas que estão aqui expostas, elas no fundo são, na verdade, as principais razões que levam muitas vezes os médicos a sair do Serviço Nacional de Saúde. Porque têm dificuldade em conciliar a vida de trabalho e família, porque estão com excesso de carga horária e porque muitas vezes sentem que a sua carreira, a sua valorização profissional não está a ser devidamente considerada. Depois fizemos outra pergunta, que é, destas medidas, estas 10 medidas, quais são aquelas que estão a ser aplicadas na prática na sua organização? E aqui o valor já baixa, e já há aqui algumas destas medidas que não estão tão consideradas. Eu destacava aqui uma medida que é a gestão de conflitos internos, que só está aplicada em cerca de 48% das organizações que nós avaliamos, a redução da pressão excessiva do trabalho e outra medida que é pouco falada, mas parece-me interessante também, que é a existência de um acompanhamento num programa de regresso ao trabalho. Porquê? Porque há pessoas que ficam afastadas por doença, por exemplo, uma doença neoplásica, um cancro, períodos prolongados no trabalho, ou até mesmo por uma licença de maternidade, cujo afastamento do trabalho pode se prolongar por 6, 7 meses, e depois as pessoas têm alguma dificuldade em obter a mesma performance logo no início. E, portanto, a existência de um programa de acompanhamento da reintegração profissional parece-nos ser uma medida interessante e que devia também preocupar as organizações. Finalmente, e esta aqui é a parte mais interessante do estudo, nós fizemos uma análise de regressão linear em que procurámos, com a variável dependente da percepção de saúde mental, em que procurámos ver quais são as medidas destas 10 que estão implementadas, aquelas que tinham um valor estatístico significativo para promover a saúde mental nas organizações. Estão aqui as 5. A primeira, com o maior efeito positivo, é a valorização profissional dos colaboradores. Em segundo lugar, os regimes híbridos de trabalho presencial e remoto, ou seja, a flexibilidade. E esta é a parte que eu acho que é muito importante, porque é a falta de flexibilidade, muitas vezes, que assistimos no Serviço Nacional de Saúde, que leva muitos dos médicos a saírem e a procurar essa flexibilidade no setor privado. Terceira, a melhoria de cooperação e comunicação entre colaboradores. A quarta, a redução da pressão excessiva no trabalho. E, por fim, também o direito de desligar fora do horário laboral.
Eu diria, em termos de áreas de intervenção, eu enquadrava estas 5 medidas em 3 áreas. A primeira, o reconhecimento e valorização profissional, que os médicos têm que sentir e os profissionais de saúde para se sentirem bem no seu trabalho. Isso também é promotor da saúde mental. O outro âmbito é a nível da organização do trabalho, através da flexibilização do regime de trabalho. O terceiro tópico, a melhoria da cooperação e comunicação, a redução da pressão excessiva no trabalho, que está relacionada, obviamente, com a carga horária, com as urgências e tudo mais. É um fator relaciona-se bastante com o prejuízo na saúde mental. E, por último, este equilíbrio que é desejado, principalmente pelas gerações mais novas, que já não estão dispostas, nós sabemos isso, a fazerem determinadas concessões e privilegiam o tempo disponível para viverem a vida e terem tempo para a família e para o lazer, que é o respeito a desligar fora do horário de trabalho. Estou quase a terminar. Em conclusão, eu acho que a saúde mental dos médicos e dos restantes profissionais de saúde não depende apenas de fatores individuais, mas também das instituições e das organizações que devem promover isto na sua organização. A gestão das equipas clínicas devem ser feitas com modelos de liderança empáticos, e aqui a empatia é a capacidade das FIAs e dos gestores colocarem-se no lugar dos colaboradores e sentirem como eles se sentem as dificuldades, nomeadamente, reduzindo a exaustão, reduzindo os conflitos e fortalecerem o sentimento de reconhecimento de pertença na organização. E termino com esta frase, porque nas instituições de saúde, a saúde mental não se promove pedindo apenas resiliência aos médicos, mas libertando-os do peso próprio do sistema que os faz adoecer. Julgo que estas 5 medidas que nós identificamos podem ser um contributo interessante para ajudar a melhorar a saúde mental nas organizações, nos hospitais, nos centros de saúde, etc. Não acarretam grandes custos e, se refletirem, são relativamente fáceis de aplicar, e acho que todos nós beneficiamos, quer os próprios profissionais de saúde, quer inclusive os doentes, porque isto interfere na prática médica, nos bons cuidados de saúde, aumenta a produtividade e reduz o absentismo. Era isto que eu tinha para transmitir. Muito obrigado. Esse respeito ao tempo. Obrigada a nós, professor Pedro. Aliás, agradeço-lhe a si e mais uma vez a todos os participantes da mesa. De facto, foi uma excelente mesa, penso eu, foi e continuará a ser, porque ficam aqui muitos pontos para uma discussão interessante. Eu própria tenho aqui já várias perguntas que gostava de fazer, mas já temos várias perguntas da audiência e o Dr. Biscaia sei que tem também aqui algumas provocações, portanto vou já passar aqui a... Não, eu tenho 2 provocações aqui aos dois, não sei se está ali ao vivo, mas uma... E era muito simples, eram coisas de forma prática, não é? O Dr. Fernando Pereira, o que é que falou das necessidades, das perspectivas de necessidades, do planeamento, etc. Porque nós precisamos criar previsibilidade não no sentido de dar certeza às pessoas, mas terem no horizonte a curto e médio prazo o que é que vai acontecer, qual é o meu projeto de vida que posso fazer, certo? Para escolher, para captar os médicos, neste caso os médicos. O que é que impede a direção executiva ter um dashboard com as necessidades dos vários profissionais? E neste caso, dos médicos, se quiserem, por unidade de saúde, por contexto, com as idades previsíveis de aposentação, percebendo que os podem se aposentar mais tarde ou mais cedo, tendo informação do que acontece e depois as medidas que o são tomadas para calendarização dos concursos, várias coisas que falámos hoje de manhã, que são coisas simples de fazer, não implicam legislação, não têm custo e criavam uma possibilidade completamente diferente. Portanto, a questão é, será que isto não é possível fazer? Dentro da função que é a direção executiva, que é um dispositivo de coordenação, não é? Estamos a falar disso ao almoço, enfim, que tem aquela função de coordenação do sistema mais do que gestão. Eu acho que isto era um quadro claro para a gestão de recursos humanos, certo? Faço esta pergunta e depois para deixar as outras pessoas falar. Fazia também já aqui à engenheira Isabel Vaz uma pergunta, que achei muito interessante a sua apresentação, não é? E, portanto, a culpa foi minha, que eu falei da culpa da luz e vendeu muito bem o produto da luz. E, portanto, apresentou o que é que era e dou-lhes parabéns pela apresentação que fez. Mas agora fazer a questão com a sua experiência, com a visão que transmitiu na sua longa experiência, na sua carreira, não é? No grupo da luz. A questão, eu fui o desafio, agora sou Ministro da Saúde, e ia convidá-la, não é? Para dizer quais era o conjunto de medidas, não era uma, que essa pergunta nunca se faz, qual é a medida? É o conjunto de medidas que faria para introduzir essa visão e, sobretudo, como é que ia captar os profissionais de saúde num contexto público, numa grande organização que chamaria o LDS qualquer coisa, das descobertas ou uma coisa qualquer, para não pôr nomes nenhuma, não é? Que é questão importante, se o contexto é diferente. Portanto, o desafio era ter uma visão clara,
sabe as dificuldades, também tem as vossas dificuldades, então mudava o contexto, punha num caso público, com essa visão, o que é que eu teria que fazer, as 5 principais medidas, 6, 7, de uma forma sucinta. Tal ainda o Pedro Afonso, não está? Eu lhe pergunto se concordava comigo, gostei muito do seu último slide. O seu último slide é uma expressão que eu e um colega meu costumamos utilizar muito, quer dizer, a malta fala muito dos peixes, não é? Temos bons peixes, maus peixes, esquecemos do aquário, não é? A malta tem muitos bons peixes, que são os profissionais de saúde, etc., mas depois o aquário está um bocadinho doente, porque não tem oxigênio, não tem não sei o quê, e a malta morre, não é? E eu acho é muito importante as questões que identificou no seu estudo, porque eu acho que, percebendo que isto não é preto e branco, 70% daqueles princípios que lá estão podiam ser aplicados em quaisquer OLS deste país sem precisar de motivos de mudanças legislativas. Ou seja, era possível, e era o desafio que se concordava ou não comigo, enfim, com a sua experiência, é possível, no atual contexto organizacional das nossas organizações, introduzir um conjunto de medidas que ali estão, de flexibilização da organização, de dar o direito a desligar, etc., etc., reconhecimento dos profissionais. Era possível fazer isto. E, portanto, nós às vezes culpamos com coisas, não é? Que temos que ver nos lugares em que estamos, se conseguimos ou não fazer isto. Portanto, deixava estas 3 provocações, sem prejuízo das perguntas todas que a Ana Sofia já aqui tem. Quem é que quer começar então? Bom, primeira provocação, eu começo por responder um bocadinho ao lado, sem deixar de ir à questão que põe. A Direção Executiva tem, assim, de uma forma resumida e agregada, a coordenação das unidades do SNS, não a coordenação dos recursos humanos do SNS. E, portanto, a questão que coloca, que é, obviamente, muito relevante, e não estou a dizer isto no sentido de reivindicar mais ou menos competências para a Direção Executiva, é outra discussão que tem outro fórum, mas, vamos lá ver, não é claro ainda, e estamos a falar de uma entidade que fez recentemente 2 anos, com a evolução que todos conhecemos e com as dificuldades de implementação que teve, mas em que esse primeiro ponto é importante, ou seja, a coordenação da rede prestadora de cuidados, sim, é claramente algo que está no âmbito da Direção Executiva, o que não é, como eu dizia, a mesma coisa que a coordenação de recursos humanos. Independentemente disso, e também falámos nisso há pouco, durante o almoço, antes de começarmos a sessão, a principal dificuldade na arquitetura daquilo que é o Ministério da Saúde e a forma de gerir a área, o SNS, existe, que é a definição de competências a partir do momento em que foi introduzido no sistema esta nova organização, significa que temos uma necessidade de trabalhar em conjunto, como é evidente, com as outras instituições. E nós temos, desde março, que é o período que eu posso, obviamente, enfim, considerar dentro da minha intervenção, temos vindo a desenvolver com a CSS os mecanismos, como eu dizia, para que este planeamento de recursos humanos venha a ter, no futuro esperemos o mais breve possível, um reflexo e resultados visíveis. Obviamente que, e também a propósito de algumas coisas que falávamos, quando estamos a falar de planeamento de recursos humanos, e a este nível que eu tentei falar aqui, é o planeamento dos recursos humanos que nos vão permitir dar resposta às necessidades de saúde da população. O que não é necessariamente a mesma coisa das necessidades de recursos humanos que as entidades do SNS vão ter nos próximos tempos. Porque a transformação, como eu dizia há pouco, a transformação de necessidades em saúde em procura de profissionais tem neste intervalo, ou na transformação de uma coisa noutra, 2 coisas fundamentais onde aí sim podemos intervir. Um é na organização da prestação de cuidados, que vai desde, obviamente, a complementaridade do setor público, privado, social e, portanto, a forma como essa complementaridade e essa colaboração se desenhar, mas mesmo dentro da rede prestadora pública, perceber, de facto, qual é o caminho que vamos ter e como é que nós identificamos o caminho entre diagnosticar as necessidades da população e a forma e o sítio e o local que vamos ter para dar resposta a essas mesmas necessidades. E, portanto, sendo um desafio muito maior, obviamente que aquilo que está sempre subjacente à intervenção da Direção Executiva é tentar
que na construção, ou na coordenação e depois, mais à frente, na construção da rede, tenhamos essa noção de que há um eterno dilema, diria eu, na definição desta distribuição de profissionais, que é a necessidade de termos, de concentrar serviços profissionais, de ganhar massa crítica, de ter diferenciação concentrada em determinados locais, com a proximidade que vamos sempre ter que ter com a população e não deixar de atender esse facto. E, portanto, é este o papel que espero que nos próximos tempos consigamos progressivamente melhorar na nossa intervenção para conseguirmos colaborar nesse planeamento da melhor forma possível. Bom, a sua perguntinha, uma perguntona. E não pode vir sozinha, não é? Se fosse Ministra da Saúde, é assim, se fosse Ministra da Saúde e pudesse fazer aquilo que acha, as coisas distintas, o que é que eu começaria por fazer? Desde logo, eu penso que, enfim, nós estamos a meio de uma reforma que eu acho que ainda tem consequências muito imprevisíveis, e desde logo porque, do meu ponto de vista, hoje a organização do sistema de saúde e, em particular, daquilo a que se convencionou chamar Serviço Nacional de Saúde, que não é só isso, ou seja, digamos, do Ministério da Saúde, do meu ponto de vista, está mal feita. Portanto, ou seja, quando se passaram, na realidade, 5 ARS para 39 ou 40, ou quantas é que são? 39 mais 3 ULS, na realidade, neste momento, esqueceram-se de uma função fundamental no sistema que estava entre a ACSS e as várias ARS, que é, no fundo, a função seguradora, a função de financiamento, no fundo, a quem recebe o dinheiro do Orçamento de Estado e que, com isso, distribui esse dinheiro que existe pelo país e pelas necessidades de saúde. E esta coisa que nós temos, esta chantagem permanente que nós no setor, e nós fazemos a mesma coisa no setor privado com as seguradoras, de dizer que não há limite, há limite, porque o dinheiro não chega, quer dizer, o dinheiro tem que ser, à mesa do orçamento também se senta, olha, hoje a defesa, mas antes da defesa, que enfim que é mais polémico, as necessidades de educação, de segurança, ou seja, o dinheiro não chega para tudo e, portanto, nós temos a obrigação ética de gerir muito bem aquilo que temos. E, portanto, essa função, neste momento, está omissa, ninguém sabe onde é que ela está. E a própria função da direção executiva está a sofrer, aliás, a resposta que deu é bem exemplo disso, demonstrativa disso, é que há quem diga, não é preciso, claro que é preciso, sempre foi preciso, porque há preciso aqui a direção executiva nasce porque era preciso, e isso percebeu-se muito bem durante a pandemia, que havia algum lapso de coordenação entre todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a direção executiva é para gerir a parte da prestação. Se quiserem, eu estou num grupo que é a Fidelidade, que tem um braço de prestação, que é a Luz Saúde, e tem um braço de financiamento, que é a seguradora, que é a Multicare. A Multicare é a Maria João Salles Luís, que é independente de mim. E eu sou a direção executiva, se quiserem. E estas funções estão muito claras no coisa. E neste momento não estão. Como também não está, quando me perguntam, este senhor não tem a direção dos recursos humanos, este senhor não tem a SPMS, este senhor leia-se a direção executiva. Portanto, eu se fosse ministra, os primeiros 6 meses era reorganizar esta coisa como deve ser. Porque, objetivamente, isto está a causar incentivos totalmente errados no sistema, está a prejudicar muito o Serviço Nacional de Saúde, desde logo, aliás, eu costumo brincar com os meus amigos dos sindicatos, a dizer assim, carreiras, mas qual carreira? Não há carreira nenhuma. Quando a gente tem médicos com um ano de especialidade, que ganham 100 vezes mais do que um fulano que é assistente graduado de sénior, mas porquê é que eu ia ser assistente graduado de sénior? Vou tirar sinalindos, ou vou tirar lipomas, ou vou tirar, sei lá, uma coisa qualquer. E, portanto, qual carreira? Não há carreira nenhuma. Então, dá cabo do SNS com esta brincadeira. Portanto, ou seja, tudo errado. Agora, isto que eu acabei de dizer já me valia o despedimento logo à tarde. Aliás, nem chegava a Lisboa de carro. Portanto, quando chegasse, já estava a receber um telefonema a dizer apresente-se ali na direção de recursos humanos para buscar, e leva um caixote para levar as coisas. Portanto, mas isto eu não tenho dúvidas nenhumas que alguém, mais cedo ou mais tarde, vai ter que chegar a esta conclusão. Porque isto está a prejudicar, porque, ou seja, quando se instala esta confusão, prejudica ou não haver a diferenciação dos bons e dos assim, e depois, porque assim,
todas as profissões têm gente, a curva de Gauss aplica-se a todas as profissões. E, portanto, isto faz com que as pessoas mais diferenciadas, desculpem-me a expressão, mas que comeram relva para chegar onde chegaram, neste momento sentem-se defraudadas, já para não falar que temos neste momento, isto que estamos a assistir no concurso, não sei se o Sr. Bastonário já acabou, estamos a assistir de facto às especialidades que valem a pena mais do que outras, etc. E a culpa não é do setor privado, porque no setor privado não tem nenhum dermatologista a fazer 40 mil euros no fim de semana, desde logo que as seguradoras não pagam tirar assinalinhos. Ok? Portanto, atenção, não venham sempre culpar o setor privado, porque o setor privado nesse aspecto está muito mais regulado. Portanto, neste momento o que se está a passar no setor público é altamente prejudicial ao futuro do Serviço Nacional de Saúde. E é bom que metam isso na cabeça e não venham sempre culpar o setor privado, porque isso não vos resolve os vossos problemas. Ponto número 2. Uma das maiores honras, da segunda pergunta que me fez, uma das maiores honras que tive na vida foi ser responsável pela saúde da população de Loures e Odivelas na PPP do Hospital Beatriz Ângelo. E, portanto, nós aplicámos exatamente estes princípios de gestão dentro, obviamente, de um contrato jurídico que é completamente diferente daquilo que temos no setor privado, mas a verdade é que sentimos que fizemos um excelente trabalho, servimos muito bem aquela população, os nossos médicos acho que viviam felizes e contentes, saí daquele hospital, tínhamos 32 médicos de medicina interna, acho que hoje nem 8 existem. Lembro-me também, no outro dia, vi as coisas de produção adicional, em 2019, antes da pandemia, a produção de base do Hospital Beatriz Ângelo era superior à que hoje fazem em base mais adicional. E, portanto, enfim, não digo mais, porque não éramos donos dos centros de saúde e trabalhávamos lindamente com os centros de saúde em modelos de articulação espetaculares com os centros de saúde. Aliás, não sei se ainda está aí o Dr. Roque da Cunha, que pode, porque ele era do centro de Camarate e sabe bem o trabalho que fizemos com os centros na altura, até na articulação das próprias urgências, etc. E, portanto, não leve para casa o seu desafio, ou seja, isto é indiferente, isto é gestão, é visão, é querer fazer as coisas, não estarmos sistematicamente a levar com gente que não percebe nada do assunto e a deixar que gente que não percebe nada do assunto e termos medo de lhes dizer as coisas como elas são e pronto, já fui despedida 2 vezes. Quer ser despedida à terceira, vou ficar calado. De facto, nada de despedida por outro lado. Sim. Estamos com pouco tempo, não sei se posso intervir brevemente. Mas, professor Pedro, eu se calhar aproveito o seguinte, vou-lhe lançar, antes de dar a resposta ou o comentário que queria fazer, tenho aqui uma pergunta para si também. Se calhar dou-la já e faz assim o bloco único, pode ser? E a pergunta que foi feita online foi o porquê aqui termos a percepção, ou melhor, em alguns momentos, trabalhador médico, noutros colaborador, enfim, o porquê desta diferenciação trabalhador, colaborador, não sei, o que é que nos poderá dizer a este respeito, está bem? Pronto, força agora. Em relação ao estudo, é essa a questão, em relação ao estudo, trabalhador, colaborador, desculpe, não percebi. Sim, penso que sim, que foi aqui a pergunta, pelo menos pela forma como foi feita, penso que sim, em relação ao seu estudo, usou num determinado momento colaborador, no trabalhador, se por algum motivo, se de uma forma... Não tem intencionalidade, são sinónimos, portanto, são usados com o mesmo propósito. A pergunta Agora, foi feita. Gostava de dizer também o seguinte, e aproveitar também a dar um testemunho pessoal. Um dos maiores problemas do SNS a nível, atualmente, é a falta de flexibilidade. Eu falo por mim próprio, trabalhei no SNS durante 20 anos, e acabei por sair, porque a determinada altura pretendia ter mais tempo ligado à carreira académica e pedi redução de horário. Não me foi concedida, por esse motivo acabei por optar e abandonar. E acho que isso é um dos grandes problemas e de falta de retenção de talentos do SNS, é a rigidez a nível da flexibilidade contratual com os médicos, nomeadamente dos horários. Portanto, isso é obviamente que impede a pessoa de ter determinadas aspirações legítimas, de poder fazer outras coisas e de poder simultaneamente também contribuir para o SNS. Depois há outro problema também que eu não falei no estudo, mas também testemunho também com alguns pacientes que sigo, é o problema das chefias tóxicas, ou seja, às vezes na chefia no SNS chega-se por carreira médica, mas é preciso ter também competências de relação, ter capacidades empáticas, e uma chefia tóxica pode destruir completamente um serviço. E é muito difícil, passa a expressão, remover uma chefia tóxica de um Serviço Nacional de Saúde, e julgo que a engenheira Isabel Vaz estará de acordo comigo, é muito mais fácil remover, entre aspas, ou mudar uma chefia tóxica no setor privado. Depois também, a geração mudou, os tempos são outros, os jovens hoje em dia não veem a medicina como um celibato e têm legítimas aspirações de terem a sua família, terem tempo livre e vão procurar caminhos que lhes proporcionem também
ter essas aspirações, tanto que hoje em dia, não só na área da medicina, mas noutras áreas, licenciados não aceitam, por exemplo, empregos cuja proposta de emprego não contempla pelo menos um dia de teletrabalho. Porquê? Porque lhes garante a flexibilidade que eles pretendem ter nas suas vidas de fazer outras coisas. Como sabem, toda a gente tem a possibilidade, por exemplo, de viver em Lisboa. O tempo decorrido nas viagens pendulares, trabalho de casa é imenso, chega-se a perder 3 horas por dia e tudo isto também gera desgaste. Motivo pelo qual há que também olhar para que os tempos mudaram e a gestão de recursos humanos e a questão da saúde mental também tem que estar ajustada aos tempos atuais. Terminava só com um aspecto que eu acho que esta parte do estudo que eu apresentei é um texto para reflexão, porque as medidas, tal como indiquei, têm muito a ver com a parte do relacionamento humano, interpares e interresponsáveis da administração, não acarreta habitualmente custos e podem, de facto, melhorar a satisfação, a taxa de retenção e também a produtividade. Por último, uma última nota. Eu acho que a inteligência artificial vai aumentar a produtividade nas consultas também, mas há uma coisa que não é substituível, quer dizer, quando um doente vai a um médico, e eu já tive essa experiência pessoalmente, não vai um órgão ao médico, ou seja, quando vou a consulta de oftalmologia, não vai uma bolha ao médico, vai uma pessoa que está doente ao médico. Portanto, a inteligência artificial pode ter um benefício e ser usada, mas a parte da relação médico-doente, e que na psiquiatria é muito privilegiada, acho que não podemos defender aqui uma medicina desumanizada e sem essa componente que a inteligência artificial, por mais perfeita que seja, que pode ser útil, não irá nunca suplementar, superar, nem substituir. Daí que seja importante também preservar esta parte de uma medicina também humanizada e que conceber as novas tecnologias, mas que não se torne excessivamente técnica, porque isso também não é bom para a medicina, nem é bom para os doentes. Muito obrigada, professor Pedro. Entretanto, se calhar passava a palavra agora para a audiência, já havia alguns braços no ar. Sim, força. Depois temos aqui também este colega, aqui à frente. Posso? Bom, eu sou médico, sempre estive no serviço público, ainda continuo no serviço público, embora já aposentado. O que é que eu sinto? Eu venho aqui fazer um desabafo. Qual é o meu estado de espírito? O meu estado de espírito é que noto que cada vez os centros de decisão estão mais longe. Eu tenho a percepção que anteriormente tínhamos os decisores mais próximos, poderíamos pôr problemas, poderíamos tirar dúvidas. Havia visitas frequentes na componente hospitalar. Os centros de saúde, apesar de tudo e dos seus defeitos, tinham os seus recursos e as suas direções. Eu sou da geração do José Luís Biscaia, tivemos uma reforma, apareceram as USFs, maior proximidade ainda, felizmente, mas nos últimos tempos noto um afastamento e, sobretudo, muito claro, com a constituição das ULS. Os decisores estão para lá, muitas vezes, a dezenas de quilómetros e não se fazem sentir no sítio da prestação efetiva dos serviços. Se permitem rapidamente um comentário sobre isso, não tendo uma pergunta em concreto, mas eu acho que é importante e o que refere é central, parece-me, nesta reorganização que o SNS teve. Falando à vontade sobre o assunto, estou na direção executiva, a criação das ULS ou a generalização do modelo ULS foi feito muito antes deste momento e, portanto, com essa tranquilidade, digamos assim. Há aqui uma contradição desse ponto de vista no que significa a criação das ULS. Se, por um lado, é verdade que nós eliminamos uma camada de decisão com as ARS, como ainda há pouco ouvíamos, com a saída, independentemente da boa execução ou da boa consequência dessa medida, e concordamos praticamente em tudo, como falámos há pouco e agora nesta intervenção da engenheira Isabel Vaz, mas a eliminação desse nível tinha, julgo, e sempre foi apresentado assim, como objetivo
exatamente contrariar essa ideia, ou seja, o de eliminar um nível de decisão que existia no sistema e que desapareceria e, portanto, aproximaria mais da operação os centros de decisão. A verdade é que, ao mesmo tempo, eliminamos, como diz, a direção executiva dos ACES, que tinham essa proximidade, que significa que eliminamos também abaixo uma outra camada. E, portanto, a adaptação que o sistema tem que ter a esta mudança é difícil, diria eu, de concretizar, como se vê em muitas situações. É possível, mas percebo que possa ter essa implicação. No fundo, nós estamos, mais do que centros de decisão, e também há pouco falamos sobre isso, a perceber o que é que nós queremos no SNS para as nossas entidades do ponto de vista da autonomia de gestão. E isso, e agora uma nota que peço que me deem o benefício de ter uma opinião muito pessoal sobre o assunto, é que muitas vezes falamos de autonomia em diferentes sentidos, mas com a mesma palavra, o que nos provoca alguma dificuldade. Nós temos de ter autonomia, sim, para que se tomem decisões mais próximas e mais adequadas ao local. Temos o LS de dimensão muito diferentes, portanto, com necessidades de ter decisões de gestão muito diferentes, que não a têm, mas que seja uma verdadeira autonomia no sentido de exigir também, ao mesmo tempo, que tenham resultados em saúde que são necessariamente a medida que temos de ter para o seu desempenho. Aquilo que temos neste momento e que temos que trabalhar, obviamente, para melhorar são 39 ULS mais 3 IPOs, em que temos perante nós um mesmo modelo para realidades que são tão diferentes como a OLS de Coimbra ou de São João ou Santa Maria, com uma dimensão de centenas de milhões de euros, e outras como Barcelos, por exemplo, com poucas dezenas de milhões, diria eu. Não interessa só o dinheiro, mas a complexidade daquilo que temos em cima da mesa é obviamente diferente e, portanto, dado o primeiro passo nesta reforma, eu acho que todos temos de ter a noção de que a partir de agora ainda temos muitos anos de trabalho para que, com as medidas que esta potencial Ministra da Saúde teria ou com outra qualquer, que perceber que a evolução vai ter que se fazer no sentido de combater, penso eu, uma das formas de combater aquilo que dizia, de se perceber cada vez melhor que centros de decisão temos que estejam com um nível adequado de autonomia, o mais próximo possível da operação, sabendo que fazem parte desta holding que é o SNS e que tem uma rede e que tem uma obrigação que é comum a todas essas 42 entidades, pelo menos, mais a complementaridade que tem com todas as outras e que, portanto, há um conjunto de obrigações e de condicionantes dessa autonomia que vamos sempre ter que exigir sob pena de criarmos um caos ainda maior do que muitas vezes sentimos no sistema. Obrigada, Dr. Fernando. Sim, claro. Só um comentário para adicionar. Na realidade, o que estamos a falar do ponto de vista de gestão, nós passarmos de um span of control de 5 para 39, é impossível. A própria direção executiva, em algum momento, vai ter que voltar a ter algumas coordenações regionais, porque é impossível uma pessoa ter 39 respondendo diretamente a uma pessoa. Está nos livros de gestão, não há que inventar, é mesmo assim. E, portanto, isto tem que ser tudo repensado e provavelmente é o que estão a fazer. Agora, não se pode dizer assim, tu vais gerir recursos humanos. Não tem esse pluro, porque isso continua de sítio qualquer. Portanto, é assim, basta olhar para, agora posso dizer, como a CUF se organiza, ou como nós nos organizamos, enfim, os dois principais grupos com gestão mais profissionalizada desse ponto de vista, os Lusíadas mais pequenos, mas também. Repare, eu sou uma canochinha deste tamanho, comparado com o que este senhor acabou de dizer, eu tenho 4 hubs regionais. Eu não tenho as 34 unidades do Grupo Luz Saúde a responder diretamente a mim. Faltava, então, paralisava toda a gente. Portanto, isso que o Soutor disse, de sentir alguma frustração de longe, a frustração é muito pior de não ter o perto. Não sei se me estou a fazer explicar. Ou seja, uma pessoa que está aqui, eu se quisesse ter esse span of control e ter a responder a mim 34 unidades do Grupo Luz Saúde, paralisava as minhas unidades todas, porque eu não conseguia ir a todas ao mesmo tempo. Portanto, vai sempre haver alguma organização regional
que tem que estar por debaixo para justamente as pessoas verem maior rapidez de decisão, etc. Ou então o diretor executivo tem que ser um super-homem que obviamente ninguém é. Não é? Força. By the way, nem sei o que agora acabaram. Eu estou aqui a seguir online, então obviamente tenho os médicos todos a mandarem-me coisas. Eu nem sei o que é esta coisa agora dos 5 dirigentes para a área da saúde, não sei o quê, nem sei de onde é que isto fica agora também. Mais uma confusão. São 5 vice-presidentes. Deve ser mais uma para uma CCDR. confusão. É saúde pública? Epá, São whatever. 5 vice-presidentes da CCDR. Queria felicitar a mesa pela excelência do que apresentaram e à doutora Isabel Vaz pôr-lhe o desejo de, quando for daqui para Lisboa, não obriguem a passar pelos recursos humanos para ir lá buscar o caixote e que efetivamente siga o caminho que tem que seguir. Porque se eu destes 2 dias que aqui estive, ouvi alguém que parece que fez eco daquilo que eu tenho andado a dizer pelas minhas palavras ou daquilo que são os meus pensamentos, creio que se me posso refletir em si, em quase tudo, menos numa coisa. E a coisa que é o do número de médicos que existem e da falta de médicos para o futuro. Eu vou-lhe explicar porquê. Primeiro, pôs o cutoff nos 65 anos, eu discordo disso absolutamente, ponha lá nos 75, porque os médicos vão até aos 75 anos a trabalhar. De uma maneira ou de outra, esticam-se até aí. E feitas as contas aos 75 anos, que eu estive a fazê-las, pelo número de médicos registados na Ordem dos Médicos, temos cerca de 5,4 por 1000 habitantes. O que significa que, mesmo assim, somos o segundo maior da OCDE. Agora, claro que aqui eu também faço eco das suas palavras, ou fiz eco das minhas, quando disse que os rescindidos são efetivamente a maior especialidade. Eu ontem, por acaso, julgava que era a segunda, que a MGF tinha mais, mas isso era ontem, hoje já foi, pelos vistos, ultrapassado. É preocupante, continuo a fazer eco quando diz que é preocupante a medicina interna estar com o mesmo nível de atratividade, mas isso só tem consequência de uma coisa, que é das medidas pontuais que passam a vida a pôr no Serviço Nacional de Saúde. E depois vêm-se a queixar, passados 5 ou 10 anos, que elas ganham vida própria e assumem comportamentos que ninguém está disposto para as aturar. Bom, dito isto é apenas o comentário. Agora, a minha pergunta, porque seria para mim a cereja em cima do bolo, o que é que tem a dizer sobre a modificação daquilo que é a ordem constitucional, onde diz que a saúde é tendencialmente gratuita? Porque se eu acho que alguma coisa está a inquinar os nossos gastos em saúde num sentido ascendente, que só o infinito poderá se comparar a ele, é precisamente não haver um fator que é um fator limitativo ao próprio consumo, que pode ser uma de 2 vias. Nós temos escolhido a pior. Uma via é o custo, é a pessoa que precisa de alguma coisa, comparticipa de alguma maneira no seu custo. A segunda via, que é aquela que temos escolhido, é a falta de acessibilidade. Quem precisa está 12 meses, ou 1 ano, ou 2 ou 3 à espera daquilo que tem. E esta era a pergunta que eu lhe queria deixar. Então, eu se calhar agora pedi então à engenheira Isabel e depois de seguida o doutor Luís Caia terminava a nossa mesa, porque estamos já, a hora vai tardando. Bom, muito obrigada. Só em relação ao comentário, e concordando com tudo o que acabou de dizer, com tudo o que disse, eu só não tenho a certeza de uma coisa, é que nós não conseguimos fazer planeamento para Portugal. Eu, por exemplo, posso dizer que eu só no Grupo Luz Saúde tenho vários médicos que hoje já estão, ou seja, se há uns anos atrás nós tínhamos um médico, na realidade era 1,5 médico, porque todos os médicos trabalhavam em média 60 horas por semana. O meu pai trabalhava 80 horas por semana, era uma loucura. Eu só me lembro do meu pai a trabalhar. Hoje representam menos. Tantas pessoas, e bem, e provavelmente bem, quer dizer, não faço nenhuma crítica. Agora, há muita gente que efetivamente está, aquilo que dizia o Henrique Martins de manhã, vamos falar de carreiras médicas. Eu hoje tenho vários médicos que estão a trabalhar diretamente comigo em gestão, em inteligência artificial, em algoritmos, ou seja, tenho muitos médicos que, não perdendo a perninha de continuarem, mas que já fazem 20, 30 horas, não estão às 60 que estavam no passado e não estão aos 40, que já era, enfim, aos 40, aos 35, enfim, como quisermos. Portanto, eu como não tenho essa bola de cristal, e sabendo eu que já há 20 anos, nos Estados Unidos, cerca de 25% dos graduados em medicina, na realidade não faziam medicina, eu deixaria agora o mercado brincar um bocadinho para perceber exatamente,
para preparar o futuro, porque de facto há muitas carreiras médicas neste momento. Pois, mas não tenho a certeza. E tendo em conta que o país, por exemplo, eu tenho acionista chinês e ouço, obviamente, muita coisa fora do nosso país. Os chineses, por exemplo, estão em vias de baixar a população para ser o país mais envelhecido do mundo, a par com o Japão, e de ficarem com metade das pessoas. E, portanto, o planeamento deles da saúde é completamente diferente, porque eles neste momento estão num esforço gigante, mais até do que a inteligência artificial, de automatização, porque eles sabem que não vão ter pessoas para tomar conta dos velhotes todos chineses. E portanto, neste momento os modelos de previsão do que é que vai ser necessário são extraordinariamente complexos. E eu, portanto, concordando consigo, a verdade, eu costumo dizer uma coisa que os médicos odeiam, que é dizer assim, não há falta de médicos. Algum médico está desempregado? Não. Então há falta de médicos. E não pensem só em Portugal, pensem numa Europa inteira. Pensem que a Itália está envelhecidíssima, a Espanha está super envelhecida, nós estamos super envelhecidos, a Ásia está super envelhecida. Portanto, ou seja, as necessidades globais, os Estados Unidos é uma tragédia também. E, portanto, ou seja, não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Relativamente àquilo que me perguntou, eu penso que há uma coisa que acho que todos na Europa, e nós em Portugal em particular, acho que todos nós temos muito orgulho numa coisa que é haver acesso à saúde, independentemente da nossa capacidade económica, ou se quiser, independentemente dos social determinants of health, digamos assim. E eu acho que isso é uma conquista civilizacional da Europa, acho que somos únicos no mundo com essa visão e acho que devemos continuar a perseguir esse objetivo. O que significa que, enquanto seguro público, que no fundo dá esta garantia e que recebe uma determinada quantia do Orçamento Geral do Estado, que já não se chama assim, portanto, do Orçamento de Estado, nós temos a obrigação, enquanto profissionais de saúde, de efetivamente usar este dinheiro muitíssimo bem. E como em tudo na vida implica fazer escolhas. E implica fazermos escolhas como país, como pessoas, e o que eu acho em defesa dos médicos é que não devem ser os médicos a terem que o decidir. Ou seja, não tem que ser um médico a decidir se trata as gêmeas, se não trata as gêmeas, se utilizamos as terapêuticas de quinta geração ou de segunda. É uma decisão do seguro de saúde pública e aquilo que nós temos ou não capacidade para pagar e das escolhas que vamos ter que fazer. O que não é justo é ser um médico no point of care a ter que fazer essa call. Isso é que eu acho que é absolutamente inaceitável. Para a defesa do burnout dos médicos. Muitos dos burnouts dos meus médicos, que eu falo com os meus, e que também trabalham às vezes no Serviço Nacional de Saúde, e estou a falar para si, tem a ver com este tipo de decisões de decidir o quê, e durante a pandemia houve pano para mangas nesse sentido. Portanto, nós temos que efetivamente decidir o que é que o nosso seguro de saúde público cobre e o que é que não cobre. E temos que fazer escolhas. E eu lembro-me, quando nós tínhamos o Hospital Beatriz Ângelo, tínhamos na altura, e portanto o Estado sabe fazer isto bem, by the way. Só não está a querer fazer, ou não sei, ou politicamente, ou não faço ideia o que é que se passa na cabeça daquela gente. Mas eu, quando tinha o Hospital Beatriz Ângelo, diziam-me assim, tens aqui um contrato de programa. E para tratares da população de Loures, e de Odivelas, e Sobral de Montagraça, e Mafra, não sei o quê, vais ter que fazer aqui 20 mil cirurgias, não sei quantas consultas, não sei quantas têm que ser primeiras e tal. E se a gente fugia daquilo, tínhamos que ir lá justificar. Até podíamos fugir daquilo, mas tínhamos que ir lá bater com os Estados, à ARS, à minha querida doutora Laura Silveira, explicar-lhe o que é que estávamos a fazer. E quando a gente pedia, olha, chegávamos a outubro e a rapaziada já tinha feito as 20 mil cirurgias. Ela ia ver, mas que cirurgias é que vocês andaram a fazer para agora me estarem a pedir mais? Andaram a fazer sinalinhos. Olha, pois temos pena. Então agora faz favor as oncológicas que vos faltam e deviam ter feito melhores escolhas daquilo que tinham para gerir este ano. E isto, infelizmente, é o que temos para fazer. Portanto, a conversazinha do eu não tenho que ser eficiente, eu não tenho que fazer escolhas, é uma grandíssima treta. E, portanto, as pessoas têm mesmo que fazer escolhas. E isto, eu estou a dizer isto com muita... Porque os médicos têm que assumir esta liderança. Isto é liderança clínica. Não era eu que decidi isto no Beatriz Ângelo, eram os meus diretores de serviço que geriam os seus serviços e a quem nós dávamos o empowerment para o fazer, porque eu não sei fazer isto. Isto é uma decisão clínica. E eles faziam isto. E é preciso os médicos não perderem... Olha, não tirarmos o último resto de motivação aos médicos. Sabe o que é que me assusta hoje? É muitos médicos virem ter comigo e dizerem-me assim, eu já não quero ser diretor de serviço, já não estou com pachorra para isto. Estou farto disto. E isto é que tem que nos preocupar,
Porque a liderança clínica é absolutamente fundamental nisto. Porque nós, gestores, se fizermos nós com as rédeas disto, vamos fazer errado de certeza. E não é porque sejamos más pessoas, é porque não sabemos fazer. Sabemos fazer outras coisas. Essa não sabemos fazer. E, portanto, preocupa muito, tudo isto a mim, como sistema, preocupa muito, porque isto vai afetar o sistema todo. E isto que nós estamos a fazer das carreiras médicas, este tema da produção adicional é um descalabro total, precisamente por aquilo que eu acabei de dizer. Porque assim, eu não acho mal que os médicos ganhem muito bem, atenção, acho bem que os médicos ganhem muito bem e merecem ganhar muito bem. Alguns. Outros assim, outros merecem levar na cabeça, tal como nós na gestão. Não é toda a gente, nem toda a gente está no 5% da gaussiana à direita. Por definição. E, portanto, agora o que não pode estar a acontecer é os que estão na mediania, estão a ganhar mais do que os que se diferenciaram e são diretores de serviço, só têm alta diferenciação clínica, etc. E isso vai matar o SNS. Aliás, vai matar o SNS e arrasto mata-nos a todos. Porque a dimensão que o SNS tem, obviamente, é sistémico. E isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse hoje, não sei, se me permitem, fazer-vos este desafio enquanto ordem dos médicos reguladora da profissão, é uma coisa, a mim tirar-me, eu se estivesse na posição do doutor do bastonário e dos respectivos responsáveis das várias áreas, eu não dormia a pensar nisto, vou-lhe dizer. Aliás, eu não durmo às vezes a pensar nisto. Bem, mas é uma excelente deixa para encerrarmos aqui a mesa e vou juntar com uma questão de ontem, porque levava-nos muito longe esta discussão, não é? Eu discordo de algumas coisas, agora disse aqui Isabel Vaz, mas enfim, é uma conversa muito interessante, claro, só não tinha piada nenhuma, exatamente, mas é uma questão interessante por causa das coisas que disse o Pedro Afonso, e repito esta questão, viram aquele estudo que ele fez, certo? E falou de empresas grandes, quais não sei quantos % eram da saúde, e o conjunto de medidas que estão lá, no caso concreto da saúde do SNS, naturalmente que muitas dependem, mais uma vez não é preto e branco, dependem de uma tutela, de uma administração, da direção executiva, se quiserem, mas há um conjunto de medidas, um conjunto de práticas que os diretores de serviço, que os diretores clínicos dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares, que estão nos conselhos de administração, podem inserir e podem fazer. E para terminar, eu remeti isto com uma sessão ontem muito interessante e com uma das sessões que eu gostei mais da intervenção, da Maria do Céu Machado, da forma como ela falou da liderança médica, não sei se viram. E é aquilo que nos falta. O que ela disse, eu não sei se... Eu acho, desafiava o Manuel Veríssimo, o Carlos Cortes, para lhe pedir aqueles slides, arranjar aquilo de uma forma simples, que ele tem um manual de como os médicos podem estar a exercer a sua liderança. Foi uma história muito interessante a ocupar as funções, de que forma fazem, como fazem, que tem muito a ver também com isto, com estas direções de clima, não só porque a autonomia num serviço, poder dar direito àquela pessoa, não ir trabalhar aquele dia, porque é o seu dia de férias, não é? Ou a discussão a semana dos 4 dias de trabalho, ou uns horários simples, não se desculpem com os recursos humanos, nem com os conselhos de administração dos hospitais ou das ULS. São coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. E isso se faz com liderança médica, que somos nós os diretores de serviço. Somos nós, diretores clínicos de cuidados primários e cuidados hospitalares. E, portanto, eu achava que aquela intervenção da Dona Maria do Céu devia ser trabalhada um bocadinho, pronto, eram os slides e aquilo não fica bem assim mandar em PDF para várias coisas, mas era muito interessante, acho que era uma boa conclusão neste exercício em que a Ordem procura, e tem o programa do Rumo para a Saúde, sobre o tema disto, esta parte, como se fizesse a liderança médica, juntando estas questões, acho que era um bom desafio para a ação que viemos deixar. Muito obrigado a todos pela vossa presença e obrigado.